Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como o seu senhor. Nesta palavra de Mateus 10, 25, queremos dar as boas-vindas a você à reunião da Igreja Batista Casa de Paz. Agora mudou, não é mais Congregação Batista Missionária, mas é o mesmo povo, é o mesmo grupo, é o mesmo endereço. É o mesmo canal, então aproveite, inscreva-se, compartilhe o link, deixe aí o seu joinha, seu comentário, seu motivo de oração, pedido, agradecimento. Obrigado a você que participou da história dessa congregação e agora está participando da história da edificação da Igreja Batista Casa de Paz. Estamos muito felizes nesse domingo do Senhor, é o primeiro domingo após a organização da igreja e o ensejo é exatamente esse, Casa de Paz. É o assunto dessa lista de vídeos das nossas reuniões aos domingos, e a nossa igreja escolheu esse nome desde uma irmã lá de Manaus, a irmã Edna, que participou aqui com a gente durante um ano. Ela que lembrou que a nossa estratégia de ministério é essa, ir de casa em casa como a de Jesus. E aí o nome a igreja escolheu, aprovou por unanimidade este nome, Casa de Paz. Queremos dar os parabéns aos aniversariantes da semana, então vamos começar aqui pela lista agradecendo a Deus a nossa igreja, o nascimento da nossa igreja. Primeiro, parabéns para a igreja que nasceu ontem. Parabéns também para o nosso pastor João Soares da Fonseca, que está aniversariando hoje, exatamente hoje, 15 de maio, é aniversário dele. Parabéns, querido pastor João. Deus continue abençoando, presidiu o conselho ontem, abençoado. Parabéns também para Gideão, você conhece Gideão, completou também aniversário junto com o nascimento da igreja. Parabéns para Kaline, filha da Leide, dia 13, completou mais um ano de vida. Parabéns para a irmã Darcy, dia 10, a irmã Maria de Luz, dia 9, muitos aniversariantes neste mês. E nós queremos mandar um parabéns a todos. Tem mais alguém aí na sua casa completando aniversário? Escreva o nome da pessoa aí no comentário. Na próxima reunião faremos a festa. O assunto de nossa reunião hoje não poderia ser outro. É a igreja. E o nosso texto bíblico está em Mateus capítulo 16, começando no verso de número 15. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 16. E nós vamos ler exatamente o texto onde Jesus edifica, onde ele começa essa história de igreja, e é onde ele organiza a igreja dele. A igreja é de Jesus. Mateus 16, começando no verso 15, Jesus pergunta para os discípulos: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Mateus 16, 15. Verso 16. Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Pois eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Deus abençoe essa palavra em minha vida e através da minha vida, na vida dos meus irmãos e irmãs, participantes dessa reunião, em nome de Jesus. Amém e amém. Título que escolhemos para esta reunião é: Deus é o edificador da igreja dele. Disse Jesus: edificarei a minha igreja. Então esse é o título que nós escolhemos. A Igreja de Jesus. A Igreja de Jesus. A Igreja Batista Casa de Paz, ela não é de homens, ela não é do pastor, ela é de Jesus. Disse Jesus: edificarei a minha igreja.
Então é o dono da igreja. Esse é o nosso título. O dono da igreja. Quem é o dono da igreja? É uma família? É o pastor? Não, o pastor é servo. É quem entrega a maior contribuição? Também não. O dono da igreja é Jesus. Ele diz: eu edificarei a minha igreja. E as verdades que aprendemos desse texto aqui são as seguintes. Primeira, quem reconhece que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo é feliz, porque recebeu essa revelação do próprio Deus e Pai que está nos céus. Onde está escrito isso? Mateus capítulo 16, 17. Quando Pedro reconhece que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo, Jesus se dirige a Pedro e diz: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne e sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Então, quem reconhece que Jesus é o Cristo, você reconhece, eu reconheço, o Filho do Deus vivo, é feliz. É a primeira verdade que alcançamos. A igreja do Senhor Jesus, ela é formada de pessoas que reconhecem que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo. E por isso essas pessoas, esse grupo, essa igreja é feliz. Porque ela recebe essa revelação não de si mesma, do seu conhecimento, ou de algum líder humano, mas ela recebe essa revelação do próprio Pai, o Deus vivo. Segunda verdade que aprendemos nesse texto: quem reconhece que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo, é cooperador na obra do Senhor Jesus. O Senhor Jesus diz a Pedro: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque o meu Pai revelou para ti. E agora, em cima dessa declaração que você fez, eu vou edificar a minha igreja. Você é um Pedro, é um fragmento de pedra. Você é um pedaço nessa edificação. É um cooperador nessa edificação. Porque você reconheceu, e todo aquele que reconhece que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo, Jesus alista no seu grupo de cooperadores na edificação da sua igreja. 1 Coríntios 3,9, a palavra de Deus diz assim: porque nós somos cooperadores de Deus. Olha que palavra bonita. Você já pensou você ser um cooperador de Deus? Um colaborador de Deus? Essa semana eu estava conversando sobre isso. Aliás, é um dos assuntos do nosso PGM essa semana. Qualificações para uma pessoa ser contratada por uma empresa. E a pergunta de quebra-gelo foi exatamente essa, para que nós entrássemos no texto bíblico, e o texto foi esse: Jesus convocando os seus primeiros apóstolos e discípulos, e dizendo: vocês agora serão meus cooperadores, eu vou dar autoridade a vocês, Pedro, Tiago, João, todos os apóstolos, os primeiros convocados. Então nós somos cooperadores de Deus. Quando reconhecemos que Jesus é o Cristo, o Filho amado do Deus vivo, o Senhor Jesus nos alista, nos contrata para o seu trabalho, para o seu grupo de colaboradores, na edificação da igreja dele. Terceira e última verdade que anotamos: quem reconhece que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, do Deus vivo, como Pedro reconheceu, é uma pedra viva na edificação da igreja do Senhor. É verdade. A igreja do Senhor, ela não é composta de pedras mortas. A igreja não é o prédio. A igreja não é o salão. A igreja não é a arquitetura, seja do tempo grego, gótico, romano, ou seja de que época for a arquitetura, ou mesmo uma arquitetura moderna ou pós-moderna. A igreja, ela é edificada, ela é formada de pedras vivas, e não de pedras mortas, e não de concreto morto. A igreja de Jesus, ela é viva porque ela é composta de pessoas. Cada pessoa que aceita Jesus Cristo como único e suficiente Salvador e reconhece que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo, como Pedro reconheceu,
Por isso que Pedro é esse baluarte na igreja de Jesus. Não é que ele seja a pedra fundamental da igreja. Não, a pedra fundamental foi a declaração que ele fez. E todos nós que declaramos da mesma forma que Pedro declarou, nós nos tornamos pedras vivas na edificação da igreja do Senhor. E é o próprio Pedro que diz isso. Abra sua Bíblia lá em 1 de Pedro, capítulo 2, verso 5. Diz assim: vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então Pedro, ele não é a pedra fundamental da igreja, porque ele mesmo diz que cada pessoa que reconhece que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, é uma pedra viva na edificação de uma casa, da casa espiritual de Deus, sacerdócio de Deus. Eu quero concluir deixando mais um testemunho da nossa igreja, da nossa nova igreja. E é exatamente o testemunho da organização da nossa igreja. Quando nós chegamos na congregação, eu e a missionária Eneida, em 2018, que hoje é a nossa igreja, Igreja Batista Casa de Paz, contamos com, nos primeiros cultos, cerca de 4, 5 pessoas. Deus fez todos os trabalhos, Deus nos abençoou ali naquele primeiro momento, com pouca gente, e nas reuniões nós fomos ali sendo recebidos com tanto carinho, eu, a missionária, por esses poucos irmãos, e o Senhor revelou para cada um dos queridos irmãos que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Nós acompanhamos isso, eu e a missionária Eneida acompanhamos como cada pedra viva, cada servo e serva que nós encontramos aqui na igreja, na congregação, foi crescendo nessa revelação. E ao longo dos meses o Senhor foi mandando mais cooperadores para esta obra. Eu fico maravilhado quando eu ficava pensando assim: Senhor, como é que esta obra vai ser edificada? Mas mês a mês, mesmo com a pandemia, mesmo o templo fechado, o Senhor foi mandando cooperadores, pessoas que ligavam para nós, pessoas que nos procuravam, dizendo: queremos trabalhar, queremos cooperar nesta obra. O Senhor plantou a sua lavoura espiritual. Nós estamos vendo pessoas crescendo, a semente do Evangelho. Nós vimos essas sementes germinando, brotando, crescendo no coração desses poucos irmãos. Vimos esses irmãos se tornando, se unindo um ao outro como pedras vivas na construção do edifício espiritual do Senhor. O Senhor uniu as pedras vivas. Eu queria deixar esse testemunho porque eu e a missionária Eneida, nós somos testemunhas desta verdade que Deus fez desde o dia 30 de setembro de 2018 até ontem, dia 14 de maio de 2022. Nós acompanhamos o nascimento, o crescimento de cada alma. Aqueles que já haviam nascido, nós acompanhamos o despertar espiritual na vida desses irmãos. O treinamento de líderes dos PGMs, dos pequenos grupos e das casas de paz. Tudo isso, obra do Senhor. Nós apenas vimos. Eu posso perguntar para a missionária Eneida, que ela está aqui pertinho de mim. Não é verdade, missionária Eneida? Nós apenas vimos Deus fazendo a obra. Nós não fizemos nada. Nós vimos Deus fazendo, Deus edificando. Eu posso lembrar de cada rostinho quando nós chegamos na congregação e ver como Deus foi fazendo crescer essa convicção de fé, esse treinamento de líderes. E hoje esses irmãos são líderes, são anfitriões de PGMs e são líderes também de PGMs. Estão treinando mais ainda, querem aprender mais, querem crescer mais. Então eu quero assim dar esse testemunho e orar nesse momento por você, para que você também venha como uma pedra viva para essa casa espiritual de Deus,
para que você, da mesma forma que Deus revelou a Pedro e Pedro entendeu a revelação de Deus, você também entenda a revelação de Deus, que Jesus é o Cristo, Filho amado do Deus vivo. E essa pessoa que reconhece é uma pessoa feliz. Pedro foi feliz. Jesus diz, bem-aventurado, feliz és tu, Simão, porque não foi a carne e o sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Deus está revelando para você também as verdades dele, para que você seja esse cooperador, essa cooperadora, esse colaborador, colaboradora no reino de Deus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Criador dos céus e da terra, na virtude do Espírito Santo e em nome de Jesus, queremos dizer sim ao apelo desta reunião. Estamos abertos para receber as revelações do Senhor Deus, da mesma forma que Pedro estava aberto para receber as revelações do Senhor, e o Senhor revelou a Pedro. Pedro também foi ousado em proclamar as revelações de Deus, e quando Jesus perguntou, Pedro respondeu, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Que nós também tenhamos prontidão em levar a sua mensagem, onde nos perguntarem sobre a razão da esperança que está em nós. Queremos ainda, Pai, também pedir por tantos enfermos. Há tantos irmãos nos hospitais, CTIs ou em casa, necessitando de uma cura, de um milagre do Senhor. Sopra, Senhor, o seu sopro de vida e de cura e de milagre, para que essas vidas voltem para testemunhar, para que elas voltem para dizer que foram visitadas pelo Senhor que sara, pelo Senhor que perdoa, pelo Senhor que restaura. Nós lembramos de tantos irmãos da nossa congregação que estão passando por enfermidades. E cremos que essas enfermidades, elas são para a glória do Senhor, para que a glória do Senhor se manifeste na vida de cada irmão, na família e também na igreja do Senhor. Nada vai impedir a continuidade do trabalho desses irmãos na obra do Senhor. Nada está impedindo, nada impediu e nada vai impedir. Pedimos ainda a porta de emprego aberta para os desempregados. Agradecemos as portas que o Senhor tem aberto para aqueles que estavam e já conseguiram emprego. Como a irmã Kelly está tão feliz que o Senhor abriu a porta de emprego para ela. Abre a porta para novos jovens que estão aguardando o Senhor abrir a porta, Pai. Pedimos ainda para um avivamento para a nossa igreja. Já começou o avivamento, Pai. Nós estamos muito felizes com o mover do Senhor. Aqui na Rua do Senado, 324. Famílias que estão saindo das casas e vindo para o nosso templo e pedindo oração, pedindo mais PGMs, pedindo que nós as visitemos, levando uma palavra de oração, uma palavra de paz, uma palavra de esperança. Continua, Senhor, com esse mover. Estamos à disposição do Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Envia-nos. O Senhor nos enviou, então agora estamos comprometidos com a sua obra e com o seu trabalho, para ir de casa em casa. E o nome dessa igreja é o nome sugestivo, porque nós estamos com o compromisso de ir de casa em casa, aqui no centro da nossa cidade, da cidade do Rio de Janeiro, e onde o Senhor nos mandar. Nós pedimos essas bênçãos a Deus, o Pai. E aquela bênção que eu não pedi agora, o Senhor sabe que meu irmão, minha irmã, que está em casa agora, está precisando, eu quero declarar a sua bênção, seja de que natureza for, para esse meu irmão, para essa minha irmã, agora, em nome de Jesus Cristo, oramos. E todos digam, amém, amém. Estamos chegando ao final da nossa primeira reunião pela internet, depois da organização da nossa igreja. É a nossa igreja Casa de Paz. E aí nós queremos declarar para você, em todas as reuniões, no templo, pela internet, paz seja em sua casa, receba. Agora, então, mande também essa paz para as outras casas. Clique aí no link da reunião, mande, coloque nas suas redes sociais e diga, olha, eu sou dessa igreja, da Igreja da Paz, da Igreja da Casa de Paz. E é isso aí, vamos continuar, vamos levar avante essa obra, fazer crescer agora essa obra, consolidar essa obra aqui no centro da cidade do Rio de Janeiro, no meio dos nossos queridos cariocas
e todos aqueles que vieram de outros estados, de outros países, para que sejam alcançados com a santa e bendita paz de Jesus. E eu quero encerrar exatamente declarando a bênção do Senhor para a sua vida. Abra seu coração, abra sua alma e receba a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, Príncipe da Paz, que o amor de Deus, o nosso Pai Todo-Poderoso, e que as consolações do Espírito Santo, do Senhor Deus, sejam sobre a igreja que se organizou, a igreja que nasceu, a Igreja Batista Casa de Paz, e seja sobre todo o povo do Senhor, reunido e espalhado em toda a face da terra, hoje e eternamente. Todos digam amém, amém. Agora às 10 horas começa o culto da nossa igreja, a primeira igreja batista do Rio de Janeiro, que é a nossa igreja mãe, a igreja que nos organizou em igreja. Então, é só colocar aí PIB-RJ, data de hoje, o horário 10 horas da manhã, você vai continuar recebendo aí banquete espiritual. E também estamos com o nosso culto presencial, às 9h30, exatamente agora, estamos reunidos no templo também, Rua do Senado 324, e hoje, 18 horas, você também está convidado, ou pela internet, tem uma reunião 18 horas, ou presencialmente. Um abraço e até a nossa próxima reunião, que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém.